Boa noite. Estou dando continuidade, então, a respeito do trabalho. Eu vou falando dessa parte bem teórica, e aí nas lives a gente vai continuar essa discussão legal, né? Que vocês acabam colocando muita coisa de grande relevância, tá? E aí eu vou ouvir, eu vou também colocar algumas coisas para a gente debater, levantar questionamentos para a gente entender mais, assim como vocês já falaram. A parte que eu vou agora colocar para vocês é o trabalho dentro da história. Então ele vai começar a falar como que começa o trabalho, lá na época pré-história, quando o homem era nômade, depois quando ele passou a ser sedentário, no período então paleolítico para o neolítico. Aí nós vamos falar sobre o trabalho na antiguidade, depois na Idade Média, depois na moderna e na contemporânea. Qual o intuito disso? O intuito é que vocês conheçam como é a preocupação da filosofia em relação ao trabalho. Então você tem que ter um contexto histórico, onde depois vocês podem dialogar com qualquer pessoa, né? Tendo esse conhecimento. E aqui para vocês, no caso da pré-história e já da Idade Antiga, vocês não vão ter dificuldade nenhuma, porque na história vocês já até viram. Só que agora o enfoque é o trabalho. Agora esse momento que nós estamos estudando é sobre o trabalho. Então, como que o trabalho é desenvolvido, quem ficava a cargo de quê, como que acontecia, todas essas coisas. Só o fato de eu falar para vocês o homem nômade para o homem sedentário, vocês vão tentar se lembrar como que eram divididas as tarefas. Então isso é o que? É trabalho, tá? Na antiguidade, qual era a valorização, qual era o trabalho que era valorizado. Aí vocês vão ter conhecimento do início da filosofia, né? Então, como essa parte da intelectualidade ela era valorizada. Tem algumas palavras que vocês vão ficar até assim, nossa, professor, é dessa maneira? Era. Então, nós vamos bem por parte, bem tranquilos, para que vocês entendam toda essa parte histórica do trabalho. Então, vamos começar aqui. Segundo os antropólogos, então, que são esses que estudam sobre esse desenvolvimento do ser humano, todas essas mudanças comportamentais, o ser humano mesmo em si, né, o homem, antro, a primeira divisão do trabalho teria acontecido de que maneira? Teria dado entre homens e mulheres. Então agora você pensa, você imagina, com todos os estudos deles, eles chegaram a ver que o trabalho ele tem início entre o quê? Entre homens e mulheres. Então o quê? Por quê? Porque determinadas tarefas eram distintas para os homens e para as mulheres. Lembrem-se que nós estamos falando de pré-história, ok? Se nós fizéssemos hoje uma análise já contemporânea, essa divisão ela é quase que tenta desaparecer, né? Porque olha aqui para vocês verem, olha o que ficava determinado para o homem: caçar, guerrear, garantir a proteção do grupo. E isso era reservado para quem? Para o homem.
Então, olha aqui, ó. Caça, guerra e proteção do grupo. Isso era do homem. Agora vamos ver então o trabalho da mulher. O trabalho da mulher então era o quê? Os trabalhos domésticos e os cuidados com os filhos. Você pode ver que essa coisa ainda tem resquício fortíssimo desse tipo de trabalho até hoje. E olha que nós estamos falando de pré-história, hein? Então, aí os estudiosos, eles falam assim, além do gênero, leva-se em conta também o quê? A idade e a força física de cada indivíduo. Quando ele fala gênero, ele está determinando, além das atividades que eram inerentes às mulheres e bem distintas aos homens, ainda tem agora a idade, em determinada idade, você desenvolvia uma coisa e a força também. Então o trabalho ele começa assim, com divisão clara e distinta entre homens e mulheres, entre idade e força, tá? Então, nas comunidades em que a sobrevivência dependia da caça e da coleta, o que acabavam ocorrendo? Ocorriam então essas migrações. Então eu vou lá, que era a cargo dos homens, os homens iam lá, ia à procura de caça e de coleta de raízes, e era esse tipo de coisa. Então, essas comunidades acabam recebendo o nome de quê? Nômades, aquele que não tem moradia fixa, que ele vai de um lado para o outro. Enquanto os homens vão desenvolvendo as tarefas para as mulheres também são distintas. Aí o que acontece? Quando esse grupo de humanos, quando eles desenvolvem a criação de animais e a agricultura, porque a partir daquele momento, então, eles viram que da própria terra, aí você estuda o Nilo, você vê com as enchentes, os humus, tal, aí você vai vendo tudo isso, que depois, mais essa parte da antiguidade do Nilo, que é lá em relação ao Egito, aí já faz parte da antiguidade, né? Mas isso aqui ainda é pré-história, tá? É a mudança do período paleolítico para o neolítico. Então, quando eles conseguem isso, eles então entendem que da própria terra eles podem obter o sustento, eles então fixam aquela terra. A partir daquele momento ele vai falar, esse pedaço é meu. Normalmente em lugar o que? Próximo às águas. Por quê? Porque eram terras férteis. E aí o que? Quando uma pessoa vê que tem alguém ali e que dali ele tem o seu sustento, começam pessoas migrarem para aquele lugar e vão ficando o quê? Fixa naquele lugar. E aí então, e aí você vai fazendo o quê? Você vai armazenando, você vai consumindo, e aí você começa então eu produzi isso eu tenho em grande escala, eu consumi, então eu vou fazer o quê? Eu vou fazer a troca. Então começa, não aquele tipo de troca que vocês vão estudar na Idade Média, não. Essa troca agora que alguém produz uma coisa, outro produz aqui alguma coisa, e um tem mais do que o outro em determinada região, e começa. E aí então, esses homens, eles são conhecidos como o quê? Como homens que são chamados de sedentários, ok? Então é a divisão. Também vai ser claro, o homem agora ele começa a plantar, ele vai domesticar os animais e todo esse trabalho. E depois do trabalho, depois que conseguem isso, tá então sobrando, porque eu consegui armazenar mais, consumir
não consumir tudo, o que vai acontecer? Eu começo a fazer troca, ok? E aí, a partir daí é que vai começando então a formar os vilarejos, depois cidades-estados, aí depois você sabe o que acontece com as cidades-estados, porque aí vai aparecer a figura então dos filósofos. Então é tudo isso aí que vocês têm que ficar atentos e realmente tem que saber a respeito disso, tá? Um beijo no coração de cada um.